Carlos Alberto Torres foi um dos maiores laterais da história da seleção brasileira e também do futebol mundial. Um dos grandes vencedores no Brasil e fora do Brasil. Descobridor do futebol nos Estados Unidos. O Capita, como ele era carinhosamente chamado, eternizou o beijo na taça e também a passada pela lateral direita. Um dos primeiros laterais a apoiar, fazer gol em Copa do Mundo. Mais do que uma perda com a sua morte na última semana, o Brasil perdeu um grande líder. Aliás, o Brasil perdeu a encarnação da palavra líder dentro de campo. Bem, gente, vou fazer um vídeo hoje, pedindo licença a todos, que eu faço vídeos sobre grandes técnicos, sobre camisas 10, e hoje vou fazer um vídeo sobre um lateral direito. Morreu na última semana Carlos Alberto Torres, o capitão do Tri. Carlos Alberto, que tinha 72 anos e findou aí a sua vida na Terra na última semana, vítima de um infarto fulminante. Estava bem, atuando como comentarista esportivo de uma grande rede de televisão fechada e nos deixou aí na última semana. Mas para falar um pouco sobre a história do Capita, como ele era chamado, vou contar um pouco a respeito desse carioca da Vila da Penha, chamado Carlos Alberto Torres. Ele começou a sua carreira no Fluminense, jogou pelo Fluminense até o ano de 65, de 63 até 65. Fez 98 jogos, marcou 9 gols, foi campeão carioca pelo time do Fluminense e logo foi visto pela equipe do Santos Futebol Clube. Lá, a partir do ano de 65, ele fez uma das mais gloriosas carreiras de um jogador na Vila Belmiro. Capitão do time, logo de chegada, frente a jogadores como Zito, Pelé, depois Clodoaldo, enfim, vários jogadores com liderança também e nome. O jovem Carlos Alberto logo assumiu a faixa de capitão da equipe santista. Foi campeão da Taça Brasil, na época, várias vezes. O Santos foi heptacampeão, se eu não me engano, da Taça Brasil. Ganhava sempre, todo ano, só dava Santos, né? De 60 até 65, só deu Santos. 66, eu lembro-me aqui pelas pesquisas que o Cruzeiro acabou embarreirando aí essa sequência, mas depois o Santos voltou a ganhar outras vezes. E o Capita estava nessa. Depois foi para a seleção, foi convocado para a seleção de 66 e não fez uma campanha muito boa. Aquele ano de 66 foi um ano terrível para o futebol brasileiro. Na Copa da Inglaterra, o Brasil teve um monte de seleções convocadas, enfim, uma bagunça total. Realmente era quase que impossível para o Brasil vencer aquela Copa. Em 70 foi diferente, né? Depois das feras do João Saldanha, o João Saldanha foi sacado da seleção, na época pelo governo militar, que não queria o João Saldanha. Só que o capitão, continuou o Carlos Alberto Torres. O Carlos Alberto Torres foi capitão do João Saldanha e continuou como capitão do Zagallo. E na Copa de 70, o Brasil ganhou 7 jogos em 7, teve o grupo mais difícil da Copa do Mundo, com a Inglaterra, atual campeã, com a Tchecoslováquia, atual campeã da Eurocopa, e com a Romênia, que era uma boa seleção também. O Brasil passou de fase e no final a gente lembra aquele beijo da taça do jogo contra a Itália. Com a camisa bem antiga da Itália, o Brasil acabou sendo campeão em cima da Itália, que também era uma das campeãs das últimas Eurocopas lá no Velho Mundo. O capitão Carlos Alberto Torres depois voltou, jogou mais algum tempo pelo Santos, foi emprestado ao Botafogo, time do seu coração, jogou apenas 22 partidas, voltou ao Santos, foi vendido para o Fluminense de volta, fez parte da máquina tricolor,
de 75 até 77, foi campeão carioca, semifinalista de Campeonato Brasileiro, num dos maiores crimes da história do Campeonato Brasileiro, foi de não termos em 76 a final Inter e Fluminense, eram os dois melhores times do Brasil. O Corinthians acabou naquela famosa invasão corintiana no Maracanã, vencendo nos pênaltis a equipe do Fluminense, que não merecia perder aquele jogo. Era um timaço o time do Fluminense, Carlos Alberto Torres, Carlos Alberto Pintinho, o Búfalo Gil, o Rivelino, enfim, o time era um timaço que o Fluminense tinha, e se chegasse contra o Internacional, realmente seria uma final histórica. Eu acho que seria um dos melhores jogos de todos os tempos do Campeonato Brasileiro. A história não quis que acontecesse assim, o destino não quis que acontecesse. O Corinthians foi para a final, o Fluminense ficou com o terceiro lugar. Depois, o capitão ainda jogou um ano pela equipe do Flamengo e encerrou sua carreira no Brasil. Foi jogar lá nos Estados Unidos, foi descobrir o futebol lá, jogou pelo time em Los Angeles e jogou pelo Cosmos de Nova York, né, onde jogavam ele, o Pelé e também o Beckenbauer, além do grande Quinalha, jogador da Itália. Um dia eu vou fazer um vídeo sobre o Quinalha, quando eu fizer a minha parte 2 sobre os Bad Boys, Quinalha estará nessa edição, podem ter certeza disso, que ele foi um grande bad boy, muitos não conhecem a carreira dele, ele foi um cracaço de bola. Um dia eu vou falar sobre Arlindo Quinalha. Mas voltando ao capitão, ele encerrou sua carreira depois, no final, já no início da década de 80, voltou para o Brasil e começou a sua carreira de técnico, e já no seu primeiro clube, o Flamengo, ele foi campeão brasileiro em 83. O Flamengo, que em 83 havia perdido o Zico, mas ainda tinha Adílio, Andrade, Tita, Nunes, enfim, aquele timaço que eu já fiz vídeos falando a respeito, foi campeão brasileiro e teve na final o Santos, o clube que o Carlos Alberto tanto se identificou. E o mais legal foi que o maior público registrado na história do Maracanã aconteceu nesse jogo, 1983, 155 mil pagantes estavam dentro do Maracanã e viram um 3-0, sonoro 3-0, que levou o Flamengo à conquista do seu terceiro título brasileiro, 80, 82 e 83. Depois disso, o Carlos Alberto perambulou por vários clubes, treinou Náutico, treinou times fora do Brasil, Once Caldas, na Colômbia, e teve o seu título, né, o seu segundo título como treinador pela equipe do Botafogo, no time do seu coração. Em 93, o Carlos Alberto Torres levou o Botafogo, e eu digo levou porque o time do Botafogo era um time de jogadores desconhecidos. Ou você se lembra do Eliel? Você se lembra do zagueiro André Santos? O Perivaldo talvez você se lembre, né? O volante Nelson, o Simval, mas você se lembra do Alésio? Então, esses jogadores faziam parte da equipe do Botafogo, que foi campeão em cima do tradicional Peñarol. O Peñarol, que era a base da seleção uruguaia na época, que tinha Bengoechea, que tinha o goleiro Rabaida, que tinha o zagueiro Gutierrez, todos eles titulares da equipe celeste, na época, né, da equipe do Uruguai. E os carboneiros vieram ao Brasil e perderam nos pênaltis para a equipe de General Severiano, e o Carlos Alberto era o técnico. Depois ele treinou várias equipes, né, entre se tornar comentarista, teve vida política também, treinando, voltando a ser comentarista, enfim, ficou perambulando. O último time que ele treinou foi o Paysandu, em 2005. E atualmente, já há algum tempo, né, alguns anos, ele era comentarista de uma emissora de canal fechado. E nessa última semana acabou nos deixando, depois de ter tido um infarto fulminante. Carlos Alberto Torres, como eu disse no início, na cabeça da matéria, foi muito mais do que um jogador de futebol. Ele foi a encarnação de liderança. Ele tinha um respeito de todos. Gerson, Rivelino, Pelé o respeitavam como se fosse realmente seu líder. E todos eles tinham mais idade que o Carlos Alberto Torres, ou no mínimo mais história do que o Carlos Alberto Torres. E mesmo assim, ele era um grande líder. Sem xingamentos, sem gritos, mas sim com postura e fundamentalmente ética dentro do seu trabalho.
Fica aí então a homenagem ao capitão do Tri. Gostou do vídeo? Então curta, compartilhe, se inscreva no canal, peça seus vídeos e as sugestões sobre outros jogadores que você quer ver aqui que eu fale a respeito de suas carreiras. Um abraço a todos e até a próxima.